Pessoal, olha aqui, e no vídeo de hoje mais um react agora, canal Fazendo Nerdice, que eu achei de Yu-Gi-Oh! Eu vi um vídeo dele falando sobre One Piece, aí eu vi esse videozinho aqui no recomendado falando sobre Yu-Gi-Oh! E como eu gosto pra caramba de Yu-Gi-Oh! Vi a oportunidade de falar sobre esse vídeo aqui, e eu vi que ele jogou Magic. Então, a experiência de alguém que jogou anos Magic, falando sobre Yu-Gi-Oh! Vai ser bem interessante. Eu nunca joguei Magic, então não vou me abster de ficar palpitando sobre Magic, mas o pior é que os meus amigos jogaram muito mais Magic do que eu. Então eu tenho literal um amigo que a gente sempre fica conversando, e sempre quando entra esse assunto de Magic, card game, principalmente porque card game é tipo repelente de antissocial, né? Quando você vai falar sobre card game, pelo menos há uns 10 anos atrás, tipo, era uma das coisas que o pessoal achava de esquisitice, tipo a coisa de criança, né? Então, tipo, quem gostava de card game se juntava bastante antigamente. Então, bora lá. Olá! Faz 29 anos que eu comecei a jogar Magic. Comecei a jogar em 1993. E, sei lá, eu sei que Magic não é o card game mais popular do mundo, mas do meu ponto de vista, ora essa. Eu jogo Magic. É o mais influente, né? Eu acho que é o mais influente. Influenciou Yu-Gi-Oh!, influenciou Pokémon. É um dos mais. Eu acho que o maior de todos, eu acho que é o Pokémon. E agora, hoje em dia, você acha que eu tenho até, sem dúvida. Eu tenho vários amigos que jogam Magic. Eu conheço várias pessoas que não são meus amigos, mas jogam Magic também. Eu tô sempre vendo notícia de Magic, vídeo de Magic, coisa de Magic. Do meu ponto de vista, Magic, se eu ignoro experiência anedótica, paro de olhar só quem eu conheço e quem eu convivo, e começo a olhar dados, números e relatórios, Magic é uma gotinha, né? Se for comparar, os três grandes card games são Magic aqui embaixo, Yu-Gi-Oh! E Pokémon em algum ponto perto da estratosfera. Porra, a popularidade de Pokémon é cachorrada, né? Tem gente que gosta de Pokémon, tem gente que conhece Pokémon, pode nem saber que existe card game de Pokémon, mas Pokémon é uma das coisas mais famosas do mundo. Pokémon é a maior franquia de mídia de todos os tempos. A minha avó sabe o que é Pokémon. Ela pode não conhecer o nome dos personagens, mas ela sabe que Pokémon é aqueles monstrinhos japoneses e tal. Yu-Gi-Oh! Tá bem abaixo de Pokémon, mas Yu-Gi-Oh! Tem toda a máquina por trás. Tem o anime, tem o mangá, tem filas e filas de gente. Yu-Gi-Oh! Chegou a ser nomeado no Guinness em um determinado. Coloca a sua máquina, não, que tem o Magic também fez umas cagadinhas na sua popularidade, na sua distribuição, na sua tradução. Eu sei disso, eu não jogo, mas é 10, acho que é 10 anos do meu amigo reclamando também de Magic. E eu reclamo de Yu-Gi-Oh! Há 10 anos para ele também. Então, nenhum dos dois joga o jogo, mas a gente tá por dentro, tá por dentro. Do ano, não foi em 98, o Yu-Gi-Oh! Chegou a ganhar um prêmio por ser o card game mais vendido do mundo. Em 2009, encontrei. Em 2009 ele foi reconhecido pelo Guinness como o card game mais vendido no mundo. E, putz, Yu-Gi-Oh! Também é famoso pra caramba, né? Junto com... Eu suponho que o fato de ter um desenho animado por trás retroalimente o público e encha e faça filas e crie hype. Magic nunca teve um card game... card game teve, pelo amor de Deus. Magic nunca teve um desenho animado por trás, ou um mangá por trás, ou um anime por trás, jogo de videogame. Até teve uns jogos de videogame, mas todos eles são bem marromeno. Mas é o que eu jogo. Do meu ponto de vista, na minha bolha, Magic é muito mais que os outros dois. Só que eu tô aqui fazendo vídeo na internet, né? O Fazendo Nerdice... Caraca, agora bateu. Caraca, o Fazendo Nerdice tá com 8 anos já. Que eu comecei o Fazendo Nerdice... Não o canal, quando eu comecei não era o canal, mas já tô fazendo conteúdo pra internet faz 8 anos, comecei em 2014. E sempre que eu falo de card game, é muito mais fácil eu encontrar jogador de Yu-Gi-Oh! Do que de Magic. E vira e mexe, alguém pergunta: e aí, Elba, você fala pra caramba de Magic? E Yu-Gi-Oh! O que você acha? Porque eu já falei de Pokémon. Eu jogava Pokémon card game, eu tenho vários jogos de videogame de Pokémon. Ai, que medo, viu o último vídeo dele. Ai, que medo de ser. Cara, eu já falei aqui sobre Pokémon e veio uns Magic Boy, né? Os Magic Boy reclamar nos meus vídeos. Como é que pode, né? Teve mais vídeo de gente reclamando falando de Magic de Yu-Gi-Oh! E é uma tara infeliz. Não sei se eu abro aqui pra mostrar aqui, mas acho que não precisa, não. Mas é uma tara de querer transformar Yu-Gi-Oh! Em Magic. Puta que o pariu, velho. Que raiva, mano. Que raiva. É uma tara infeliz. Como é que faz Yu-Gi-Oh! Ser bom? Transforma em Magic. Uma raiva. Tipo, meu Deus, é tipo, como é que você faz um fã de FPS gostar de jogo de futebol? Bota uma arma no jogador de futebol. É tipo isso. Não faz sentido. Em vez dele, e como normalmente o jogador de Magic vai jogar Yu-Gi-Oh! Com má vontade, ele não pega o real problema do Yu-Gi-Oh! Porque para nós que jogamos há mais de 10 anos é muito óbvio, né? Então eles querem, na verdade, transformar Yu-Gi-Oh! No Magic para ter os problemas do Magic, porque eu tenho certeza, meu amigo há 10 anos reclamando, Magic tem vários problemas, várias frustrações também do próprio modelinho dele. E Yu-Gi-Oh! Tem os probleminhas dele também, nítido dele. Se eu quero resolver os problemas do Yu-Gi-Oh!, eu quero que resolver os problemas do Yu-Gi-Oh!, mantendo Yu-Gi-Oh! Sendo Yu-Gi-Oh! De Pokémon. Eu tenho uma opinião a respeito de Pokémon, mas Yu-Gi-Oh! Eu nunca tive essa opinião. Por nenhum bom motivo.
Acontece que Pokémon, eu comecei a jogar Pokémon no Game Boy. Eu conheci Pokémon como um videogame. E aí eu jogava muito videogame de Pokémon. Quando saiu o card game de Pokémon, eu comprei umas cartas, eu joguei um pouquinho com meus amigos, e aí eu cheguei a investir dinheiro. Gastei uma grana, comprei uns decks, uns boosters, joguei com os amigos, joguei com meu irmão, e aí, muito rapidamente eu falei, olha, não é que o jogo seja ruim, mas eu gosto mais de Magic. E aí eu larguei mão de Pokémon. Isso foi em 98. Ah, isso acontece muito. Isso acontece muito, aconteceu comigo, porque lê o que acontece. Card game, a minha percepção, tá, gente? Ele é um pouco mais do que jogo. Ele é mais do que. Ele é mais do que. Cara, como que eu coloco isso em palavras? Do que xadrez, do que damas. Ele é uma pessoalidade. Você precisa se enxergar no deck. É bizarro. É difícil vocês falar. Tem decks que a jogabilidade, o que o deck faz, o que. As cartas, a lore, a forma de jogar te encanta. E você gosta de jogar. Cara, quantas vezes eu já não joguei torneio, já não joguei com os meus amigos, que eu perdi, mas eu saí muito feliz só porque, caraca, consegui fazer meu combo. A diversão é quase como pelo menos Yu-Gi-Oh! A diversão, pra mim pelo menos, é fazer o meu combo. Eu fico mais puto quando eu não consigo fazer o meu combo do que quando eu perco. Pra vocês terem noção. É um sentimento estranho. É como se o Yu-Gi-Oh! Fosse uma dança. Você tá dançando com os cards. É muito gostosinho. Coisa que eu não senti em Runeterra, não senti com Magic, não senti com Pokémon TCG, não senti com Vanguard. Cara, Vanguard, que ódio. Como eu queria os caras de Vanguard no design, no character design de Yu-Gi-Oh! As cartas de Vanguard, animezinho lá, animezinho legalzinho. Mas as cartas de Vanguard, deixa eu ver se eu pego aqui. Olha isso aqui, mano. Ai, fiz merda. Ah, não foi. Olha essas cartas. Vocês não estão vendo, minha. Olha essas cartas. Olha que coisa linda. Full art, pouco texto, símbolos para identificar. Amigo, jogador de Yu-Gi-Oh! Olha isso aqui e fica. Ai, que coisa maravilhosa. Eu fiz merda. Cara, como eu queria isso. Tipo, pela estética, eu não gosto do jogo. É o feeling que você se apaixona. É pela fórmula. E até mesmo a pior coisa, que é o workflow do meta. É muito distante, né? Essa maluquice, até mesmo o ritmo que lança cartas novos. Eu gosto do Yu-Gi-Oh! Você gosta do ecossistema que o card game te dá, do meta mesmo, do meta. Tipo, é indescritível para você jogar. E tá vendo como eu, como um cara que é um jogador, não consigo descrever. Então imagine um cara que vai jogar Yu-Gi-Oh! Querendo que Yu-Gi-Oh! Seja Magic. Não tô falando que é o caso dele, tá? Não tô falando que é o caso dele. É o que eu sinto quando eu falo com qualquer pessoa que fala de Magic. 99. Eu parei de jogar Pokémon quando chegaram as cartas de Pokémon em português. E não por ter chegado em português. Não teve relação. Só que eu lembro da época. Eu lembro de comprar as primeiras cartas em inglês, jogar com os amigos e tal. E eu fui na loja tentar vender as minhas cartas pro lojista. No dia que eu fui fazer isso, ele veio me apresentar: ó, chegou agora Pokémon em português, ó. Agora tem em português. Que bom que tem em português, mas não quero. Não vou continuar jogando só Magic mesmo. Então eu tenho opinião a respeito de Pokémon, que não vem ao caso aqui. Pra Yu-Gi-Oh! Nem isso aconteceu. Yu-Gi-Oh! Teve o grande bafafá no começo da década de 2000, que foi super. Caralho, puta merda, tadinho. Nossa, ele vai ter sofrido a pior coisa que. Tipo, tem várias críticas que eu acho retardado de Yu-Gi-Oh! Que são pessoas que não jogam. Não joga metagame, não joga formato alternativo, não joga Yu-Gi-Oh! Não joga. No máximo que a pessoa jogou um Duel Links, que é válido por si, e jogou ou tentou jogar algum emuladorzinho, ou pegou um deck de 10 anos atrás e quis jogar. Mas não joga ativamente. Ou não tem aquela rotina, né? Que eu tenho colegas. Eu fico falando colega mais conhecidos que jogam Yu-Gi-Oh! Que eles têm tipo, jogam 6 meses, paro. Depois junto o dinheirinho, compra outro deck, vende o deck, joga mais 6 meses, paro. Que é aquilo tipo, joga até ele joga com deck e volta depois. Então, nossa, ele deve ter sofrido a pior coisa. Que é o workflow para aprender a jogar Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Ele tem a metodologia de Pokémon, só que aqui no ocidente, sem a metodologia de Pokémon. Isso é uma merda. Convenhamos, é muito ruim, velho. E nós brasileiros sofremos ainda mais. Popular, que tinha aquelas figurinhas pirata que a molecada toda tinha. Só que aí nessa época, quando começou a existir Yu-Gi-Oh! Na minha vida, e eu comecei a ver boosters de Yu-Gi-Oh! E ver pessoas jogando Yu-Gi-Oh! Eu lembrei de Pokémon. E aí eu pensei, eu vou. Nessa época, de novo, isso é começo da década de 2000. Eu já tinha uma coleção de Magic razoável, eu já tinha investido bastante tempo e dinheiro em Magic, eu já tinha grupo de amigos jogando Magic, eu já jogava torneio de Magic todo fim de semana. Aí chegou o tal do Yu-Gi-Oh! E aí eu pensei, mano, isso vai ser igual Pokémon, tá ligado? O jogo até pode ser legal, mas não vai ser mais legal que Magic. Eu já tenho os amigos que jogam Magic, eu não vou. Eu já tenho. É verdade, no começo o Yu-Gi-Oh! Era bem chatinho mesmo. Ai, bom era antigamente. Fica uma égua, pega formato alternativo e vai, joga. Você vai jogar uma semana e você vai enjoar. Eu tô jogando há 6 meses o formato atual. Cara, o dinamismo que o Yu-Gi-Oh! Tem, seja no deck building, ou seja na formulação do meta, ou seja mesmo
pela alta lançamento de cards, sem ter um deck meta novo, por isso que eu falo que a pior coisa de Yu-Gi-Oh! É, entrada, muito caro. 2, preço, sem dúvida. É isso que te impede realmente de curtir Yu-Gi-Oh! torneios de Magic, eu já tenho as cartas de Magic, eu não quero começar de novo do começo, eu não quero começar a aprender regras, não quero começar uma coleção, não quero voltar, eu me mudei pra São Paulo em 2001, né, então pra mim era muito recente, eu tinha acabado de me mudar, então foi trabalhoso pra mim encontrar, achei onde tem loja de Magic, onde tem torneio, onde tem jogador, eu não queria abandonar tudo isso pra voltar a ser um novato, pra voltar a ter que procurar loja de onde jogar e tal. Então eu só não joguei Yu-Gi-Oh! Deixei o Yu-Gi-Oh! Pra lá, tô aqui com o meu Magicinho. Claro, eu era adolescente na época, então eu devo ter feito umas piadas babacas, tipo, Magic é muito melhor, nem conhecia o jogo, Magic é muito melhor. Mas de verdade não conhecia. Aí o tempo foi passando e saíram mais e mais, saíram jogos de Yu-Gi-Oh! De videogame, de Playstation, caramba, e eu só me importei, não me interessei. Não sabia jogar, não queria aprender a jogar, nunca dei bola. Mas, de novo, o Elbinha começou a fazer conteúdo pra internet. E frequentemente os fãs de Yu-Gi-Oh! Perguntam minha opinião a respeito de Yu-Gi-Oh! E eu tenho que admitir, eu acho chato pra caramba eu ser incapaz de emitir uma opinião sobre Yu-Gi-Oh! E eu cheguei a perguntar, a pesquisar, que jogo de Yu-Gi-Oh! Podia comprar pra videogame pra aprender as regras. E aí eu aprendi que lançaram jogos diferentes de Yu-Gi-Oh! E que eles nem sempre seguem as regras corretas do jogo, que algum é focado no anime, outro é focado nele próprio. E aí eu Ai, tadinho, velho. Puta merda. Quer aprender a jogar Yu-Gi-Oh? Assiste os animes. Mas os animes não são feitos pra marmanjo. Tu vai sofrer. Então não vai assistir os animes. Eu acho que eu já vi, eu não sei se tem BR, um corte que o pessoal fez tipo o anime que ensina Yu-Gi-Oh! Como assim, Lê? Pegaram os episódios dos animes que ensinam as invocações e as regras. Então eles fazem um corte dos animes, de cada um dos animes, ensinando as regras. Então você não tem a história. Você só tem os episódios que ensinam as invocações. Aí tem um animezinho, acho que uns 26 episódios, não me lembro. Só que eu não sei se atualizaram, né? Porque algumas regrinhas mudaram da Master Rule. Mas se você assistir esse animezinho, eu não vou saber o nome, me perdoem. Mas deve existir esse corte, Yu-Gi-Oh! Alguma coisa, aí não sei, desculpem. Mas se você assistir esse anime, você tem a base de todas as regras. Que acabou, né? Mas é um puta de uma gambiarra, né? Vamos, convenhamos? até tava procurando um jogo pra comprar, pra aprender as regras de Yu-Gi-Oh! Sem ter que comprar as cartas de Yu-Gi-Oh! Quando saiu o Yu-Gi-Oh! Master Duel. Que é Ai, cara, tadinho, eu tô vendo. Ele começou pelo Yu-Gi-Oh! Que não tem público. O começo do Master Duel era intragável, era FTK, era MDF, era Burn, era Master Rune, era Drayton com 9 interações, meu Deus. Gente, não tem noção o quanto o Master Duel começou errado. Ele começou com o pessoal achando que ia ser um emulador de TCG e de OCG. Não foi, era banlist própria, a regra própria. Era uma banlist esquizofrênica que ninguém entendia pra onde ia, ninguém sabia no que investir. Eram regras ruins, era um meta insalubre. Era como se um jogo sem ser pensado. É um metagame sem ser pensado. Quem jogou o começo do Mercedoria sabe. Ale, eu não senti isso. Claro, ninguém sentiu isso. A gente percebe isso lá no passado, quando a gente agora no Master Duel tá com um meta mais gostosinho. Mas, amigo, a gente tava cego por um jogo lindo que era a AMD na época, por poder jogar sem ser esses emuladores, ou até mesmo por reviver alguns metas que a gente não podia mais jogar no TCG e no OCG oficialmente. A gente tava meio cego, mas essa nossa cegueira nos cegava de tão ruim, era intragável. Tipo, meu Deus, amigo, desculpa, pô. basicamente a mesma coisa que o Magic Arena, em que ele é o card game gratuito, que você pode gastar dinheiro pra conseguir mais cartas, mais booster, ou você pode só ir jogando e subindo no ranking e tentando acumular a sua coleção. Pois bem, eu me senti na obrigação de jogar Yu-Gi-Oh! Master Duel, porque... Pô, o Master Duel ele nem tem puta. Master Duel, por que você não coloca um modo história que ensina as invocações, que ensina as regras? Olha, mas tem academia não faz pra merda nenhuma. Tinha que ter um modo história. Tinha que. Mano, pega um modo história e recria os duelos mais clássicos do anime ensinando as invocações. Porque o modo lá ensina você a jogar com os decks. E pra você jogar com os decks, você já tem que ter um aviso prévio. Você não vai ver, não tô lá na Steam, baixo o MD e vou aprender. Não, você não aprende. Você já tem que estar aprendendo. Se tivesse uma historinha do anime, se tivesse uma historinha contando, ensinando as regras, então eram os animes, só que dentro do jogo, bonitinho, ensinando as invocações, a invocação tributo, invocação normal, invocação fusão, invocação ritual, invocação síncrono, invocação XYZ, invocação pêndulo, invocação link. Se tivesse tipo uma sistemáticazinha pra você ir jogando esse modo carreira, esse modo solo, que você ia aprendendo, cara, isso já ajudava muito.
Mas não tem um MD. Amigo, não come. Amigo, vai pro Duel Links. Ah, pô, o Duel Links também tá ruim. Como é que é ruim ser um. Ai. Assim, eu tô o maior canal do assunto no Brasil e eu não conheço Yu-Gi-Oh! Porra, vou falar de. Quer encher a boca pra falar de trading card game e eu não conheço Yu-Gi-Oh! Meio ridículo, né? Então, peguei o Yu-Gi-Oh! Master Duel, joguei algumas horas, formei minha opinião, comentei, é engraçado, porque isso eu fiz uma live. Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch toda terça e quinta. Às terças-feiras eu analiso o deck, às Ó, quintas. a mim não precisa falar uns absurdos, eu vou perdoar o cara, tá? Porque, tipo, cara, se ele fizesse. Se ele tentasse por 6 meses jogar um MD, pelo MD, tentar aprender o que é o Yu-Gi-Oh! Pelo MD, tipo. Cara, o MD fez quem é cracudo em Yu-Gi-Oh! Querer existir no começo. Cara, quem que se lembra da choradeira que era o começo? Choradeira no sentido, tipo, o pessoal cansado. Porque o pessoal, o que aconteceu? O pessoal jogou 1, 2 semanas, um mês, cansou. Porque o que aconteceu no começo é que o pessoal achou que a banlist estava bagunçada, porque, pá, o pessoal errou na banlist. Tava cheio de errinho no jogo, o jogo parecia que tinha um certo não tava tão acabadinho, não tava tão bem feito. O pessoal falou, primeira banlist, não resolveu porra nenhuma. Segunda banlist, porra nenhuma. Terceira banlist, nada. No primeiro booster, segundo booster, qual a ideia? O pessoal, pô, aí o pessoal foi se decepcionando, só você ver o nível de jogadores que caiu do MD. Hoje em dia ainda é um jogo grande pra caramba, mas o MD dava pra ser muito maior. Quintas-feiras eu jogo alguma coisa, seja lá que coisa for essa. E aí eu peguei uma bela live, uma bela quinta-feira, joguei lá minhas 2 horas de Yu-Gi-Oh! Falei na hora o que eu achei do jogo, e algumas pessoas que assistiram falaram, tá bom, outras pessoas falaram, não, mas isso aí, outros falaram, você é maluco, você não pode achar isso. Literalmente me falaram que eu não podia achar isso. Mas muita gente disse que essa minha impressão era causada por eu ter jogado muito pouco Yu-Gi-Oh! Então eu decidi que eu ia jogar mais, até firmar minha opinião e me sentir confortável em falar. Isso é o que eu acho de Yu-Gi-Oh! Tá, um dos argumentos que o carinha lá do meu vídeo falou era que Yu-Gi-Oh! Era formulaico. E como o Yu-Gi-Oh! Se baseia em board final, que é você quer deixar o seu campo de uma forma, como se fosse um campo de batalha, e as cartas são o seu exército, e que você quer deixar o seu exército em uma posição específica para atacar ou ser atacado, e Yu-Gi-Oh! Era muito previsível. Os decks pareciam que você só tinha que fazer uma decoreba, papapá, que sabe que é os 80% de tocar piano? Que é isso que o pessoal acaba achando. E no começo do MD, era exatamente isso. Todos os decks se baseavam em fazer uma board inquebrável. Ou fazer o Calamidade, ou fazer o Drayton 9 interações, ou fazer um banimento. Os próximos decks eram incondixos próprios, tipo Kashira. Tipo, não eram decks onde se tinha uma grande interatividade. Era, meu deck é muito mais forte que o seu. Se você não vier como perfeito, eu vou fazer o que eu quero aqui, você não tem a chance. E ainda tem o Maxi, que é muito punitivo, é absurdamente punitivo. E o pior, os decks mais fortes lidavam muito bem com o Maxi, porque tudo bem, você vai ficar com 40 cartas na sua mão, eu vou botar um Calamidades, pum, você não pode ativar porra nenhuma. Ou aquele bichinho lá, rank 4, que fica inafetado e impede um monte de coisa, ficou 90 mil, esqueci o nome dele, que é quase um Incondiction própria. Pô, cara, aqui você vai estar com 50 cartas, mas você não vai poder fazer nada. No final do seu turno, no final do seu turno, já que você não vai poder fazer nada, vai descartar tudo e eu vou ganhar de você. Tadinho, mano. Entendeu? Ele vai achar, é formulaico, é scriptado, não tem criatividade, porque o bichinho sofreu muito com o MD, pô. Entendeu? Pô, tem 2. Mano, agora que eu falei pra pensar, tem 2 anos desse vídeo. Talvez o cara que tava reclamando no meu vídeo era formado desse cara aqui. Pode ser, pô. Uma liçãozinha de história, ok? O mangá de Yu-Gi-Oh! Ele começou em 1996, eu quase falava 66. Começou em 1996, e o foco dele não era card game. O lance do mangá é que o jovem Yugi Muto, a cabeça, por um espírito que perdeu suas memórias, mas o ponto é que esse espírito que invadiu seu corpo, de qualquer coisa, para punições terríveis. No mangá, o Yugi joga vários jogos, jogar card games. Ele chega a pedir permissão pra Wizards para usar Magic the Gathering no seu mangá. E a Wizards recusa, porque acho que eles não conheciam a SEGA e a Nintendo na época, e sabe que não nos tocaram que foi uma péssima ideia fazer isso. Perdão, viu? Tô pulando aqui, porque isso aqui todo mundo conhece, não é isso que eu tô aqui pra ver, não. De Magic na cabeça. Então, pô, eu não vou reescrever meu roteiro inteiro, só apaga Magic do roteiro e agora joga Monstros do Duelo, que é um jogo estilo Magic, no sentido que 2 jogadores vão se enfrentar, baixando monstros, e os monstros se matam, e é isso aí. O que ninguém esperava é que os Monstros do Duelo fossem um sucesso tão estrondoso. E aí os Monstros do Duelo meio que dominaram o mangá completamente. Tipo, o público adorou a ideia de card game valendo... Eu não quero dizer card game valendo a alma, mas basicamente era, tá ligado? O povo adorou a ideia, por mais que tivesse um card game e as regras fossem super mal contadas, era muito por cima, porque o foco não era o card game em si, de novo, era um mangá sobre
vários jogos. Da mesma forma que teve card game, Não, o card game, ele pegou a estética de Magic, mas as regras eram de um RPG clássico, basicamente. Então, era muito mais sobre a interpretação de uma batalha representada pelos cards do que realmente um card game. Que é realmente um card game clássico da época. O card game é a tradução dessas batalhas loucas e malucas interpretativas que se tinha na época. Entendeu? É ao contrário. É meio ao contrário. Mas eu entendo aqui o que ele tá falando. Eu já tô cansado disso aqui. teve dados, teve carteado, poker, blackjack. Só que o card game estourou o anime popular e decidiu lançar o card game. Porque, pô, se todo mundo tá querendo esse card game, por que não criar o card game? Vamos nessa. E qual que é a regra do card game, Kazuki? É o quê? Não, a regra, esse card game aí que tem no seu mangá, como que é a regra disso aí? Sei lá, mano, eu só fiz um card game, não pensei em regra. Tudo bem, sem problemas, foram criadas as regras, foi feito os personagens, e seguiu. Ó, a Konami era desenvolvedora de jogos. Eles estavam indo competir com Pokémon no Japão. Concordo que o Yu-Gi-Oh! Tem vários problemas de designer, mas não do card game. Problemas de designer de complexação de regras. Chain links, regras de nível, regras de campo, regras de coisinhas. Isso aí eu concordo pra caramba. Mas o jogo sempre foi bem estruturado. Seguiu rolando. Com o passar dos anos, o Yu-Gi-Oh! Teve vários animes. Os animes lançados após o card game, todos eles focam, até o melhor de minha pesquisa, todos eles focam no card game. Meio que o Yu-Gi-Oh! Largou essa história de ser um grande jogador de jogos e tal, e virou essa parada de que card game. Os monstros de duelo e as agruras de duelar com os monstros e colecionar carta e tal. Uma coisa que atraía um público adolescente pra Yu-Gi-Oh! E que os pais... É engraçado, Yu-Gi-Oh! Fazia uma parada que atraía adolescentes, e aí fazia os pais não gostarem de Yu-Gi-Oh! Que fazia os adolescentes quererem jogar Yu-Gi-Oh! Mais ainda. Ao contrário de Pokémon, outro grande card game japonês, Yu-Gi-Oh! Ele tem uns temas mais adultos, ok? Não diria que mais adulto. Yu-Gi-Oh! Tava indo competir com Pokémon, entendeu? Pokémon fofinho, bonitinho. Olha o level designer do Pokémon. Eu não acho que eles queriam ser adultos. Eles queriam ser maneiro, estilosos, igual o teatro Dankai do Japão. Era isso que eles queriam ser. É teatro Dankai? É Dankai? Nankai. Não. É isso aqui, ó. Qual é o nome desse teatro aqui, pô? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e ter as minhas definições terminológicas. Kabuki! Exato! Yu-Gi-Oh! Na sua estética é Kabuki puro. Ele pegou essa estética, espalhafatoso, maluco. Pô, pega um. Oh, mano, isso aqui, caraca, como é muito espalhafatoso, grandioso. O cabelo maluco do Yugi é pra isso daqui. É além de ser algo japonês, com a lírica japonesa, ir para esse lado mais teatral. Duelo, coração das cartas, a forma que eles sacam, a forma que eles colocam as cartas, pra ser exatamente isso. Eu não acho que é pra ser adulto. Tem um pouquinho mais de ser adulto, mas de maneira, pra jovem. É shonen, é pra shonen. Essa parada de perder a alma, monstro do inferno, reencarnação. Tinha umas personagens com pernas mais compridas que Pokémon, se vocês me entendem. Tinha uma parada mais. Um estilo mais violento e pornográfico. Antes de alguém. Eu não tô falando que Yu-Gi-Oh! É violento e pornográfico, tô falando mais violento e pornográfico que Pokémon. Que é literalmente para o público de 6 a 11 anos. Então, muito pouco violento ainda é mais violento que Pokémon. Entenderam a lógica? E aí isso atraía o público um pouquinho mais velho que Pokémon, o que fazia a adolescentada dar seus pulos pra comprar as cartas. E aí, muito rapidamente, o moleque que tinha 15, 16 anos, logo tem 18, 20 anos, e ele consegue trabalhar e juntar dinheiro e comprar as cartas. E aí, por isso que sempre foi um card game dominado por jovens adultos, ao invés de crianças ou adultos. E isso contribuiu. Aí junta todo o ecossistema de que tem essa fama de ser pornográfico e violento, com o fato dele ser embasado em um anime, um desenho animado, com os pais querendo, não mexe nisso aí não, porque isso aí é coisa errada. Isso tornou o Yu-Gi-Oh! Super atrativo para todo adolescente, e assim o jogo estourou de vez. Eu diria mais pra cá, viu? Diria mais pra cá, mas pensa que Yu-Gi-Oh! É pro Japão, né? Muito pelo contrário. A estratégia de Yu-Gi-Oh! É a estratégia da mesma estratégia do Pokémon, só que pra 2, 4 anos a mais. Literal é isso. Pô, vende o Rush Duel, vende em troco de bala, pô. Você compra uma balinha, com a balinha, e atrás da balinha tem carta do Rush Duel. Vendas. E aí eu fui lá e joguei o Yu-Gi-Oh! Master Duel. Eu vou começar essa minha análise explicando. Eu só joguei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! De cartinhas. Eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1, do PlayStation 2, do Game Boy, do PSP, nada, ok? Então eu baseio a minha análise partindo do princípio que, como foi explicado, o Master Duel é uma recriação fiel das regras de Yu-Gi-Oh! Se você quiser uma versão curta do que eu achei de Yu-Gi-Oh!, eu não gostei, mas eu consigo ver porque alguém gostaria. Mesmo tirando toda essa parte que eu falei de ser... Ah, sim. Lei, vamos lá. Qual
qual a principal característica de Magic, Vanguard, esses animes e tal, esses outros card games? Eles são mais previsíveis. Lê, por quê? Porque quando você está jogando um videogame, o final do mapa tem uma parede invisível. Porque essa é uma limitação que os desenvolvedores dão para limitar até onde você pode ir. Porque se eles sabem aonde você pode ir, eles podem controlar melhor a sua experiência. O que isso significa, Lê? Magic, jogos com mana, Pokémon tal, eles são mais contidos. O level designer das cartas é mais previsível. A empresa tem mais controle no meta. A empresa tendo mais controle no meta, ela consegue desenvolver melhor a organicidade de como os seus jogadores vão estar jogando o meta. Isso faz com que a experiência de um jogador de Magic seja sumariamente e exponencialmente diferente de um jogador de Yu-Gi-Oh! Às vezes, a inventividade de um jogador de Magic é pegar o pouco recurso que ele tem e administrar esse pouco recurso, porque tudo que ele tem é limitado, as mana é limitada, a médica é limitada, e ele vai ter que fazer um jogo de grind. Já o Yu-Gi-Oh! Como não tem limite, a inventividade dele tá no deck build, tá em brincar com a matemática, tá em counter, tá na melhor de 3, que infelizmente não tem no MD, uma das melhores formas que mais evidencia o deck building do Yu-Gi-Oh! É a melhor de 3, que não tem no MD, então uma das principais características do competitivo não tem no MD, ele já perdeu isso, a deck building, o meta, a análise do meta, é muita carta, ou vocês já acham que Yu-Bell foi feito para ser um deck meta, foi feito, óbvio, mas o pessoal foi lá e coloca o Yu-Bell e tiro marcado do deck de Yu-Bell, ver se ia ficar legal. Não ia. Deck de sarcófago, Millennium, o Snake Eye, Fendi Smith, a Konami lança e deixa os jogadores inventarem. Aí depois que dá a merda, ela vai lá e para. Que é uma estratégia em tratos de liberdade que deixa os jogadores serem livres, mas cria uma semi-anarquia que para quem gosta de um controle, para quem gosta de uma ordem, é extremamente angustiante. E adivinha quem falou isso? Não fui eu não, foi meu amigo que joga Magic quando ele foi jogar Yu-Gi-Oh! E adivinha o que eu falei exatamente ao contrário quando foi jogar Magic. Cara, são jogos que quando você aprende a gostar, eles condicionam o seu cérebro a não chegar nisso. Tanto que a primeira onda de massa que saiu do Yu-Gi-Oh! Foi na Era Synchro. Que foi na Era Synchro que essa vertente de ser diferente dos outros card games com os Synchros foi exponencialmente feita. E só pode pegar pesquisa, pode pegar fórum, pode pegar o que você quiser. A maioria das pessoas que deixaram de jogar Yu-Gi-Oh! Na época Synchro ou eram jogadores de Magic ou foram para Magic. Foi ali que essa estratégia se consolidou. E eles falaram, vamos fazer isso, vamos fazer diferente, vamos deixar o pessoal brincar, vamos deixar o pessoal fazer, vamos deixar bagunça. Quando tiver bagunça demais, a gente para. É isso que acontece. Essa é a principal diferença. Que esses dois jogadores, sumariamente, às vezes têm uma grande dificuldade. Entendeu? É jogador de futebol e jogador de basquete. Jogador de basquete, um jogo acelerado, o tempo todo, vários pontos de um canto, ponto do outro. Aí jogador de futebol pode acabar uma partida 0-0. Sério, pega. Coloca um cara que ama futebol e um cara que ama basquete, coloca os dois pra falar sobre o seu esporte favorito. Pra você ver como isso não vai aparecer. E tipo isso, cara. Por essa vertente eu acho bem engraçado, bem divertido. Pornográfico violento e os pais não gostarem, não vamos. Quem quer nos enganar? Quando eu tinha 15 anos, o mero fato de meu pai ou minha mãe não gostarem de alguma coisa já era 3/4 do caminho pra eu ver se você não gosta. Provavelmente eu vou gostar, então, peraí, vem cá. Mas falando do jogo em si, o jogo de Yu-Gi-Oh! Ele não tem o esquema de mana em Magic. A ideia de Yu-Gi-Oh! Tal qual Magic é matar o seu adversário. Vocês dois têm pontos de vida e quem chegar a 0 primeiro perde. O seu objetivo é malhar o cabra na porrada até ele chegar a 0 de vida. Você pode fazer isso conjurando monstros que vão atacar o seu adversário e, ao mesmo tempo, te defender dos monstros do adversário. Você também pode fazer mágicas que têm efeitos imediatos na mesa, lançar armadilhas que ficam escondidas até que uma situação específica aconteça. Tipo, por exemplo, uma armadilha que pode dizer, quando o seu oponente jogar um monstro, revele essa armadilha e destrua aquele monstro. Esse tipo de coisa. Yu-Gi-Oh!, ao contrário do Magic e ao contrário de Pokémon, ele não tem nenhuma forma de mana ou energia. Eu ia dizer que ele não tem nenhuma forma de limitação de como você pode jogar suas cartas, mas isso estaria apenas meio correto. No Magic e no Pokémon você tem que comprar cartas de energia ou de terreno pra você acumular o poder mágico necessário pra conjurar essas cartas. Em Hearthstone, Runeterra, muitos card games digitais, você ganha energia em função de quanto tempo se passou desde o começo do jogo. E você usa essa energia pra conjurar cartas. Em Yu-Gi-Oh!, você só pega a carta da sua mão e bota na mesa. Fiz. Tá aqui, tá feito. Pronto, acabou-se. Mas o que te impede de jogar sua mão inteira? Nada. Absolutamente jogue. Não. A sua limitação
tá na sua deck build, tá na sua engine, e as suas cartas são a sua limitação. Porque você tem cartas que diz uma vez por turno, tem uma carta que você diz faça isso, tem uma carta que te loca, tem uma carta que fala não, você não vai fazer isso. O problema de Yu-Gi-Oh! Para esse tipo de pessoa é que o Yu-Gi-Oh! Ele é um jogo de estado de exceção. Nenhuma regra do Yu-Gi-Oh! Ela é finita. Ela é uma regra limitada. Se algo diz, você só tem uma, na regra, você só tem uma invocação normal por turno. Vai ter um deck focado em fazer múltiplas invocações normais, porque na carta tá falando, você pode fazer uma invocação normal extra. Então isso torna o jogo muito mais dinâmico. E a sua limitação está nas suas cartas. O seu recurso está nas suas cartas. Se você pode ser um deck, por exemplo, igual nós estamos no meta atual, super mega explosivo, mas com teto baixo. Você não vai colocar 90 negates, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Você pode me dar 5 de traps, mas eu vou fazer e eu vou ter push. Eu vou ter recurso, vou ter volta. Vou poder reciclar. O Fainsmith é uma engine tão forte porque ele é uma engine cíclica que se recicla. Ele sempre te dá um recurso para você sempre poder voltar pro jogo. O cara vai quebrar minha mesa. Se ele não matar, eu vou ter recurso no cemitério, vou ter recurso nas outras cartas. As minhas cartas serão recurso para eu continuar jogando. É diferente. A limitação está nas cartas. As minhas cartas são o meu recurso. Ok, não pode dizer que é absolutamente nada. Tem uma mecânica que os monstros, a partir do nível 4, você só pode conjurá-los se você sacrificar outros. E aí começa um Paranauê que os monstros muito fortes, você precisa sacrificar, você precisa ter na mesa, ou no cemitério, ou em algum lugar, um ou mais monstros para conseguir conjurá-los. Mas o funcionamento padrão do jogo, você bota a carta na mesa. E nesse sentido, Yu-Gi-Oh! Me lembra muito Spellfire, que é foi um antigo jogo, um antigo card game da TSR. Eu nunca particularmente adorei. Você joga a carta, esse tipo de... Essa liberdade em jogar carta me deixa um gosto de super trunfo na boca. Porque eu compro minha mão inicial, você compra sua mão inicial, e quem tiver o maior monstro ganha. Porque a gente vai jogar tudo de graça mesmo, então quem tiver o melhor monstro ganha. Boa sorte. Caraca, eu tenho essa sensação com o Roshidu. Eu tenho essa sensação pra caralho com o Roshidu, velho. É muito chato o Roshidu. Ai, quando eu joguei Roshidu, eu quis morrer, velho. E eu forcei jogar Roshidu porque eu achei, vai ser isso que vai me fazer o jogo continuar no Duel Links. Não foi. O jogo chato da desgraça. Não. Não, sinceramente, você infelizmente sofreu um pouquinho lá do MD. Não, tem as estratégias, tem as cartas têm a sua limitação. Você não pode fazer, por exemplo, só tem uma invocação normal. Se na carta não estiver falando que você pode fazer uma invocação especial, você não pode fazer uma invocação especial. Você tem cartas que são combos de 3 cartas. Você precisa do monstro de ritual, você precisa do tributo e você precisa da mágica. Então é um jogo onde você precisa segurar os recursos para depois você fazer o seu combo. A diferença é que eu me preparo o meu combo e dou o meu combo, isso só tá mais acelerado e você estava no meta mais acelerado do jogo. Eu faço, por exemplo, antigamente na época do Necros, ou um pouco antes na época do Necros mesmo, o jogo se baseava em board. Eu faço aqui a minha mesa, eu faço aqui o meu campo. Tenta quebrar. Você vai tentar quebrar, eu vou tentar sobreviver. Vou tentar agora, que é o quê? O que eu quero fazer? Eu quero colocar meu boss monster. Então, eu não vou conseguir colocar meu boss monster nesse turno. Então, eu vou segurar o recurso, vou fazer uma board, me mata. Para eu juntar recurso, juntei recurso, agora eu vou conseguir. Pum, fiz meu boss monster. Aí eu vou te atacar. Não te matei? Agora você vai dar o seu boss monster para mim. São estratégias. Cada deck é uma estratégia específica. E cada estratégia específica tem uma linha no que ele quer fazer, no que ele quer chegar e no que ele quer depois te atrapalhar, seja colocando um muro ou te metralhando para tudo que você faz. Não é bem assim, mas eu tô tentando fazer isso, fazer toda essa review, explicando como é Yu-Gi-Oh! Também pra quem não joga. Yu-Gi-Oh! Tem um limite que você só pode ter até 7 cartas na mesa. São 5 monstros, e aí tem mais 2 espaços aqui em cima e tem mais um espaço para armadilhas embaixo. Mas você vai ter um limite máximo de quantas cartas você pode ter na mesa. Isso limita o quão complexo o jogo pode ficar. E eu vejo, vira e mexe eu vejo alguém falando que Yu-Gi-Oh! É até mais complexo que Magic. E eu discordo muito dessa afirmação. Após jogar Yu-Gi-Oh! Eu concordo que ele é mais complicado que Magic. E ser complicado é uma das facetas de ser complexo. Ele tem mais características, ele tem mais regras. Ele pode ser um pouquinho mais mal feito em algumas regrinhas. Regra de se e quando, regra de Chain Link, regra de organização de Chain Link, regra de efeito passivo, regra de
de zonas, sim, isso aí sem a menor dúvida, na Master Rule 4 ou na Master Rule 5 era insuportável, sim, mas mesmo se tirar esses erros, o Yu-Gi-Oh! Ainda continua complexo pra caramba, seja na sua matemática, seja no seu deck building, seja na sua formulação de deck, seja na sua matemática, seja na hora de você amplificar, seja nos níveis de combo, você vai ter, e como o Yu-Gi-Oh! Ele é muito amplo. Você tem decks para todos os tipos de jogadores. Vamos deixar ele falando aqui. Magic, mas não complexo. Qual a diferença, Elba? Yu-Gi-Oh! É complicado porque todas as cartas têm muito texto. Yu-Gi-Oh! Não tem palavra-chave. Ao invés de. Em Magic, Isso é por verdade. Eu falei isso daqui. Isso é verdade. Só que mesmo se você fizer isso, por quê? Porque quem entende o jogo fala que é complicado. Quem já tá com o texto decorado, quem olha para a imagem da carta, sabe o que a carta faz, sabe que é complicado. Você vai ter momentos na sua gameplay que você vai ter que ficar 5 minutos pensando e você já conhece de cor e salteado o que cada carta sua faz, apenas para você ver se a linha da sua jogada vai ser viável e pensando no que o seu oponente vai ter. Como é um deck, um jogo de teto alto, o teto alto é para você e para o outro, o que torna as jogadas muito mais complexas e cada ação muito mais punitiva. Que um jogador medíocre não vai ter esse tipo de leitura e um jogador mais B vai ter esse tipo de leitura. Às vezes você começar a sua jogada pelo seu combo mais fraco, sabendo pela interação do seu oponente, pô, jogar um profissional jogador do MD é diferente do jogador do TCG. Apenas pela forma que você mesmo passa. Então, sim, Yu-Gi-Oh! É desnecessariamente complexo, mas isso não tira o nível de complexidade dele. Porque até mesmo quando você minimiza os seus erros, o designer, ele ainda continua complexo. Quem olha para a carta, sabe o que a carta faz, conhece o seu tag de core, ainda fala, é difícil, é complicado, e os erros vão ser muito punitivos. Por exemplo, se uma criatura tem sombra, você sabe o que significa. Sombra, beleza. Em Yu-Gi-Oh! É como se a carta, ao invés de ter escrito sombra, está escrito: esta criatura não pode bloquear nem ser bloqueada, exceto por outras criaturas que também tenham essa habilidade. E ao mesmo tempo que Yu-Gi-Oh! Não tem palavras-chave, o que torna o texto maior, eu não posso dizer em Yu-Gi-Oh! Não pode ser bloqueado por criatura, a menos que a criatura tenha sombra. Então as cartas fazem muita referência ao tipo dela. Então, por exemplo, não pode. Esse monstro não pode. Ele só pode ser bloqueado por demônios e desenhos, entendeu? Ou sempre que este monstro atacar um dragão, destrua ele. Os nomes das cartas em Yu-Gi-Oh! As cartas não têm um tipo separado, mas ela tem um nome que importa. Então você vai ter dragões, desenhos, fadas, sincro, mecha, são tantas aves, são tantas coisas que eu nem sei como, eu nem conseguiria listar. E os jogadores chamam isso de arquétipos, como se o arquétipo ave, arquétipo desenho, arquétipo fada, Isso. arquétipo... Puta, tinha um que era... E como o Yu-Gi-Oh! Ele tem uma das estratégias dele é ter um volume grande de decks, de deck builds, e até mesmo uma das estratégias do MD é ter um volume grande de decks viáveis. Isso faz com que cada arquétipo não apenas referencie a si mesmo, como tenha uma estratégia padrão, como se fosse um RPG e como se fosse um RPG de turno. Exato. É nesse campo. Por exemplo, o que o deck faz. Vamos lá. Deixa eu pegar o caricatural. Adamantipator. Adamantipator são mineradores. Eles são mineradores que mineram para achar joias e pegar essas joias e usar elas como poderes nos seus síncros. Como que a mecânica do card game se retroalimenta e se mostra nisso. Não é todo deck que tem isso, mas é uma das intencionalidades do jogo. Você vai lá, tá lá escrito que você escava, você lá cava o topo do seu deck, pega lá o seu deck, você pega 5 cartas do topo do seu deck, pega um monstro tipo rocha que você escavou, invoca no campo. É a temática alinhada à narrativa e alinhada ao card game. Essa é uma das forças do jogo. Isso é bem divertidinho, que torna cada arquétipo divertido. Então, os arquétipos são divertidos de você jogar. E esse é um dos erros de quem vai querer começar a jogar, é querer entender todos os arquétipos. Não. Domine apenas um deck. Aprenda um deck e o resto você aprende de simbiose. Porque o meta não vai ter 90 decks, vai ter 10. E você vai apanhar para uns Millennium, vai apanhar para alguns deckzinhos chatinhos. Mas o deck, como naturalmente vai ter os melhores decks, vai ter menos decks bons. Então essa é, para ele, uma das fraquezas, para mim é uma das forças do jogo. E que eu vi que o nome era diferente em inglês e em português, que é o Tuner, e eu não lembro agora o nome em português, mas... Regulador. Então você tem essa pilha de texto, você precisa levar em consideração o nome da carta para ele impactar no jogo, e aí você tem muito texto em muitas cartas. Isso mostra a diferença entre ser complexo e ser complicado. Yu-Gi-Oh! É complicado. Toda vez que eu vou fazer uma jogada em Yu-Gi-Oh!, eu preciso ler todas as cartas que estão na mesa, prestando atenção para ver como elas se encaixam, e aí eu vou saber
E mesmo se você fizesse isso, se você decorasse as cartas, pela imagem, pelo amassado que a carta tem, continuaria sendo complexo. Isso é uma camada a mais que lhe impediu de ter a real complexidade. Porque ao você já saber o que essas cartas inteiras fazem, você sabe o que elas podem ir, para onde ela ir. Então, ao você olhar uma carta, você sabe, isso significa que ele tem isso, que ele pode ter isso, que ele pode ter isso, ou ele está indo para essa linha de combo, ou para essa linha de combo, eu vou ter que parar essa linha de combo, eu vou ter que fazer outra essa linha de combo. Se ele tiver isso na mão dele, eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que fazer isso. Porque o jogo é mais rápido. Como minha jogada vai desenrolar. Mas se eu leio, se eu fosse um computador, por exemplo, ou se eu soubesse de cor o que todas as cartas fazem, a jogada correta é ululantemente óbvia. Não, não, não. Sem dúvida não. Hoje em dia, cada deck tem no mínimo 3 jogadas diferentes, 4 purses diferentes para cada tipo de interação. Você pode jogar em volta de Ash, você pode jogar em volta de Impermanence, você pode jogar em volta de Nibiru, você pode jogar em volta de Mourner, você pode jogar em volta de Ogre. Ele tá falando exatamente do maior problema do deck, da época que ele jogou MD, onde os decks eram tão fortes que se você não desse um Maxi no cara que ia fazer Mekaba, no cara que ia fazer, acho que era Virtual World, alguma coisa assim, se você não desse Maxi nesse cara, você podia dar Veiler, Mourner, Impermanence e Ash, ele ainda ia conseguir passar o combo dele total, ou metade do combo dele, ou 20% do combo dele, 20% do combo dele, que ainda ia ser o suficiente para você não conseguir jogar. E você jogou 3 cartas fora e só tem 2 cartas para jogar. Você não vai conseguir quebrar. E pior, os decks têm uma board final tão forte que você só vai para ela. Então, tipo, o máximo que você tem é um deck scriptado de board final, aonde tudo que você faz no seu deck é para chegar nessa board final. E os decks, eles tinham tanta resiliência, e isso era tão forte, que era muito melhor você, no seu extra deck, no seu main deck, ter o que otimizasse esse board final do que você ter ferramentas. Porque o seu board final ia falar um grandíssimo não. Para que eu vou precisar colocar uma SP, uma IP, cards mais versáteis que vão me dar diversidade no meu jogatina para eu ter mais uma Moon Knight, uma Godness, uma Barone? Se eu vou colocar um Arauto da Luz Laranja, se eu vou colocar um Arauto Divino com 9 fadas da minha mão e vou ter 9 negates. O cara vai ter 6 cartas da mão dele. Eu vou ter 9 negates. Eu vou falar não para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carta. E se ele ainda tiver 3 efeitos de grave, ainda vou poder falar não. É complicado, eu sei. Ele não pegou ele pegou o pior do pior do Yu-Gi-Oh! Ou um dos piores do Yu-Gi-Oh! Que adivinha? Adivinha? Nem mesmo o jogador de Yu-Gi-Oh! Gosta desse tipo de deck. Gosta desse tipo de meta. Porque é chato. Porque é previsível. Porque é quadrado. Pela sua mão inicial, você sabe que o cara... Pronto. Ele tá de Labyrinth. Eu não tô com Storm. Perdi. Porque ele vai virar 3 do Floodgate. E eu perdi. Não tenho como jogar. E isso é uma verdade. E isso o Yu-Gi-Oh! Pode ir sim. Só que não é um meta que acontece. Eu não vi nenhuma vez, eu sequer ouvi falar de alguma vez em que o jogador de Yu-Gi-Oh! Munido de toda a informação necessária, jogou e 2 turnos depois se arrependeu. Porque é uma parada que eu joguei, eu cometi erros, eu fiz jogadas erradas. Como é que é? Deu. Porque é uma parada que eu joguei, eu cometi erros, eu fiz jogadas erradas. E o jogador de Yu-Gi-Oh! Munido de toda a informação necessária, jogou e 2 turnos depois se arrependeu. Então você nunca viu nenhuma live de algum pro player. É o que mais acontece. Você não jogar em volta de Mourner, de Nibiru. O que acontece é que o jogador profissional sabe que eu tenho que jogar com as informações que eu tenho e aceitar as informações que eu não tenho. Pô, se eu tiver a cartinha, uma carta counter, tudo bem. Mas você pode errar a coluna da Impermanence. Você pode colocar uma carta. Você pode colocar uma sequência. Tem vários erros que você pode ter. Então você tá falando, tipo, nossa, eu não tenho. Eu não tenho. Como é tudo óbvio o que vai acontecer, eu não tenho como errar se eu sei o que eu tô fazendo. Não, também não. Você também, às vezes, quando você tem recursos, é porque acontece. Ele tava num meta onde você tinha Purge infinito nos decks. Então você não tinha como errar. Eu tava jogando de Arauto Drayton, Pô, eu tenho 9 negates, eu vou falar não pra tudo e foda-se o que as cartas fazem. Eu literal fazia isso. Então, você tava num meta onde era tão alto que você não tinha como errar, porque você tinha Purge infinito. Então, no meta atual, isso já acontece. Você não jogar em volta de alguma coisa, você
esquecer de alguma carta. O que acontece os decks de Yu-Gi-Oh! Eles têm board, eles têm um objetivo. Você quer fazer algo quando você começa um jogo. E o seu oponente não quer deixar você fazer enquanto ele quer fazer o dele. E a partir daí você cria todas as alternativas para você jogar. Eu posso dizer ao contrário. Um deck é onde você olha a sua mão e você tem que improvisar. Aonde é que está a estratégia nisso? O outro vai fazer umas coisas malucas aqui, eu vou fazer umas coisas malucas aqui, e ganha aquele que tiver mais sorte na mão. Porque vocês não estão tendo realmente estratégia, vocês estão improvisando. Vocês não estão pensando. Não é isso que acontece. São formas e estratégias diferentes. O jogo só se baseia em uma forma diferente de ganhar. Aonde a complexidade dele tá na enorme camadas e nas punições que você faz se você joga errado. Literal, teve gente que perdeu ao ativar na coluna Impairment. Gente que jogou esquecendo que existia Nibiru. Gente que esqueceu de fazer o cheque de Nibiru. Pessoas que esqueceram que tinha uma morning de ver o cemitério. Você improvisar não quer dizer que você é melhor que o outro que tá tendo uma estratégia a se fazer. Entendeu? Porque é uma parada que eu joguei, eu cometi erros, eu fiz jogadas erradas. 100% das jogadas erradas que eu fiz em Yu-Gi-Oh! Foram porque, esqueci que essa carta faz isso. Porque as cartas têm muito texto, muita coisa pra lembrar. É diferente em Magic, em que você tem uma brainstorm, por exemplo, que é feito fácil, é simples, compra 3 cartas, coloca 2 de volta no topo do seu deck. Mas aí você pensar, quais são as 2 que eu coloco de volta, qual que é o melhor de fazer isso, quando eu jogo isso? Eu já, literalmente fiz um vídeo inteiro sobre essa uma carta e toda a profundidade estratégica que ela cria. Oh, caralho, a gente literou essa mesma carta no jogo. Snake Eye e Azamina. Ao você interagir os seus tributos, as suas magias, você usar a Chain Link na hora da sua camada para você jogar a carta de magia rápida, ela sendo tributada e você economizar recursos. Você tem literal a mundo pequeno, você tem literal cartas que literal moldam a deck building da sua carta. Você tem o sarcófago, você tem as cartas de compra, você tem até mesmo por causa de uma carta que você tem no seu extra deck, você tem que usar uma mini engine no seu carta. O Dragoon, você está vindo com a grande complexidade do seu jogo e você só experimentou a primeira camada de Yu-Gi-Oh! Que infelizmente é mais difícil de se passar, porque o jogo tem vários defeitozinhos que não precisaria ter. Mas você falou de uma carta que literal. Em Magic, você faz uma jogada e 3, 4 turnos depois fala: ih, calculei mal, não era pra ter feito essa jogada. Em Yu-Gi-Oh!, a única chance de você fazer uma jogada e 2, 3 turnos depois falar: ih, joguei errado, é com informação que você não tinha como ter. É se o seu oponente joga uma carta que você não sabia que ele tinha, que faz um negócio que você não sabia que o jogo faz, e que você faz: puxa, se eu soubesse que isso existia, eu não tinha feito aquilo antes. Então, ele é um jogo. Eu consigo ver como isso possa atrair algumas pessoas. Ele é um jogo de criar e seguir instruções, mas ele não quebra muito da caixinha. Eu já vou falar sobre as cartas que quebram as regras. Ele não quebra muito da caixinha porque você olha o que tá na mesa e é aquilo. Existe uma ou duas cartas que mudam o que tá na mesa. Eu digo no sentido de que existem uma ou duas cartas que podem fazer com que você, após ler tudo que tá na mesa, joga a sua carta, e aí o oponente revela e você fala: joguei mal, ou desfez minha jogada, ou minha jogada não é mais eficiente. Mas não é como um Magic, não é nem como Ok, não é bem parecido com os segredos do Hearthstone, se for pra pensar. Mas tem muito tempo que eu não jogo Hearthstone e não sei como estão os segredos hoje em dia. Pode ser que eles sejam mais elaborados ou mais simplificados do que eram 3 anos atrás. Agora, cartas que quebram as regras. Yu-Gi-Oh! Talvez por ter todo o marketing decorrente de ter um desenho animado por trás, o que atrai sempre público, o Yu-Gi-Oh! Tem muito pouco medo de power creep. Com as minhas poucas horas de jogo, e não me leva mal, eu não joguei 10 horas de Yu-Gi-Oh! No total aqui do Master Duel. Mas com minhas muito poucas horas de jogo, até eu consigo perceber que as cartas mais novas são mais poderosas. É como se, à medida que saem coleções novas, a Konami lançasse mecânicas cada vez mais poderosas e mais escabrosas que fazem o jogo ficar mais e mais incrível ainda. Eu não acho isso legal, tá ligado? Eu sei, o Magic também tá sofrendo um power creep brabo esses dias, mas historicamente falando, isso não é uma preocupação pra jogador de Magic. Historicamente falando, Magic tem sido um jogo bem capaz de manter o power level ao longo dos anos. E aí vai a melhor parte, que as cartas de Yu-Gi-Oh!, que tem esse montão de texto, não necessariamente te explicam essas mecânicas novas. Então eu fui jogar o modo ranqueado do Yu-Gi-Oh! E apareceu um negócio de pêndulo que botava uma carta aqui, outra carta aqui, botava... A regra do Yu-Gi-Oh! É que você vai poder botar... Não é uma carta por turno, acho que é uma trap por turno. A regra é que tem um limite de quanto você pode jogar. E aí você coloca o pêndulo aqui e enche no meio todo mundo. E aí fica... Por que você pode fazer isso? Eu digo,
O meu oponente tá fazendo isso num jogo ranqueado no programa oficial. Então você tá fazendo é porque pode. Como diabo funciona isso? Aí volta pro tutorial pra jogar, pra entender, pra ver. Ah, agora eu entendi porque ele fez isso. O lance de simples, de você sacrificar monstros pra sincronizar, pra jogar monstros do seu baralho extra. Jogar o jogo me deixou com a impressão de que a cada novo lançamento eles criam um gimmick novo. Aí ele tá completamente certo. E isso mostra como a primeira crítica dele de complexidade está errada. E que o problema é exatamente como o jogo não te ensina. Por que o jogo não te ensina? Eu já falei isso daqui lá no meu vídeo de 2 horas falando. A estratégia do Yu-Gi-Oh! É que você já sabe Yu-Gi-Oh! Porque você assistiu o anime. O jogo do Yu-Gi-Oh! É pra você que assistiu o anime. Então ele pensa que você já sabe como o jogo funciona. E o Master Duel é a estratégia disso caricaturalmente feita. Só que adivinha? No Brasil nós não tivemos os animes dublados. A distribuição nos Estados Unidos não foi a mesma, nem na Europa, que a do Japão. Yu-Gi-Oh! É um card game simples, que tem uma camada extremamente complexa. Por quê? Crianças jogam, adolescentes jogam. A diferença é que o cara assistiu um anime de 100, 200 episódios e aprendeu por simbiose a jogar o jogo. E um dia, lembrei. Aí ele vai aprender muito mais, porque ele já sabe o que as cartas fazem. Pegar alguém que nunca jogou Yu-Gi-Oh! E vai jogar, ele vai sofrer muito. Porque o jogo não é feito nem pensado, não tem nada feito pra ele. Ele vai ter que o quê? Vai ter que ir no canal do T, do Crow Raiva, do Crow Rage brasileiro, do Crow Rage BR, do Grill. Vai ter que aprender pela comunidade. É a comunidade que faz esse trabalho. Então, se você tiver o que é comum, vir um jogo interessante e gratuito, vou jogar esse jogo interessante e gratuito. Dentro desse jogo não tem nada que te deixe lá. Não tem. O Duel Links teve isso. LOL, Dota, jogo de tiro, tem isso. Free Fire tem isso. O Yu-Gi-Oh! Ele não tem. Uma mecânica completamente diferente, sempre tentando contrabalancear a falta de um sistema de mana. Aí, vamos por uma parte. Não. Ele não foi feito para ter um sistema de mana, é o contrário. A diversão do jogo é não ter esse sistema de mana e deixar a inventividade dos jogadores ao fazer as coisas. 90% dos decks metas foram decks metas que a Konami não preveu, ela sabe disso, ela deixa isso. Ela deixa os jogadores fazerem o que eles querem, aí depois que o negócio vai pros caralho, ela corta as asinhas. Isso ajuda a vender, a manter a organicidade e o hype do jogo, porque é divertido, é legal, é gostoso de assistir, é gostoso de ver, isso é divertido, eu acho bom. Não botem mana no Yu-Gi-Oh! Porque aí eu paro de jogar. O perfeito não é o seu jogo. Que eu realmente não gostei de Yu-Gi-Oh! Mas eu consigo entender porque alguém gostaria. Eu deixo isso frisado porque eu não estou dizendo o jogo é ruim. Eu estou dizendo eu não gostei. E entendam como essas duas coisas são completamente diferentes. Ok? O jogo tem a sua lógica, tem os seus pontos fortes, tem o seu funcionamento, que vai ser divertido pra quem gosta disso que eu vou falar agora. Isso que eu vou falar agora não é uma coisa que eu particularmente gosto, então não vejo muita graça. Eu fui jogar o modo ranqueado, só de brincadeira, eu fui jogar o modo ranqueado na live, ao vivaço, na frente de todo mundo. E o meu oponente desconectou. Eu fiz minha jogada, passei o turno, o cara desconectou e eu ganhei. Até fiquei aloprando, dizendo que eu nunca tinha perdido uma partida de Yu-Gi-Oh! Na vida. Mas tudo bem, vou jogar outra partida de Yu-Gi-Oh! Então. Não apenas eu nunca mais ganhei uma partida de Yu-Gi-Oh! Na vida, como eu muito raramente jogo um segundo turno. Exagerei. Eu muito raramente jogo um terceiro turno. Eu joguei várias partidas de Yu-Gi-Oh! Afinal de contas, eu tô no ranking mais baixo possível. Eu comecei agora. E, invariavelmente, o meu oponente comba muito rápido no turno 2 ou 3. Eu não estou no topo da cadeia, eu não estou no topo dos rankings, eu não estou no super... Tadinho, velho, que dó, mano. O jogo não tá mais nesse nível, cara. Eu recomendo muito a análise do Tesoro. Cara, nos meus vídeos, Pera aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Yu-Gi-Oh! Tá por aqui, mano. Yu-Gi-Oh! Acho que tá aqui. Opa, pessoal, lê aí. Tá aqui, aqui e aqui. Aqui tá algumas coisas aqui. Tem alguma coisa do Tesoro aqui do Grill? É esse aqui? Acho que é esse aqui mesmo, ó. Do Tesoro falando sobre o Power Level, a engine e como isso aqui funciona. São 5 vídeos de 28 minutos, meio grandinho. E eu também recomendo as análises do T de todos os campeões de ICS, que é de campeonato, para vocês verem a evolução do card game. O jogo hoje não é desenhado para ter um terceiro turno, infelizmente. É para no segundo turno, você já tá com o ganhador definido. Simples. É isso mesmo. Não é para ter um terceiro turno. E se tem um terceiro turno,
Muito provavelmente é porque vocês brincaram e não fizeram a estratégia de vocês. É diferente. É para ser mais rápido, é para ser mais punitivo mesmo. O jogo não é mais desenhado para isso daí. E o jogo já foi desenhado para isso e hoje em dia ele não é mais. Principalmente porque os jogadores de Yu-Gi-Oh! Jogaram esse tipo de jogo mais lento, cansaram e agora a gente tá em outro patamar. Até porque é divertido jogar o jogo, é divertido fazer a sua estratégia, é divertido pegar a sua estratégia e jogar, e reagir ao seu oponente, impedir o seu oponente de fazer. É um jogo muito mais de interação do que gestão de recursos, que é o Magic. Ao menos é o que o meu amigo falou que ele joga Magic. Cara, eu senti que Yu-Gi-Oh! É um jogo de interação. Magic é como se fosse um Battle Arena. Eu tô lá com o meu exércitozinho, eu tenho que gerar os meus recursos, tal, tal, tal. Yu-Gi-Oh! É tipo é boxe. Ele tá se socando. Tá se socando. Porque enquanto eu tô jogando, você tá jogando também. Enquanto eu tô jogando, você tá jogando também. Isso aí iniciou com uma palavrinha. Efeito rápido no Yu-Gi-Oh! Recomendo vocês. Se vocês perceberem, boas partes das cartas antigas não tinham efeito rápido. Super competitivo. No feijão com arroz, pra quem tá começando, muito frequentemente meu oponente comba no turno 2 ou 3. E aí por isso que eu falei, não é que o jogo é ruim, Por que ele tá falando meu oponente comba no turno 2 ou 3, ou no turno 2? Não, o seu oponente ele quer, e ele tem a capacidade no deck dele de combar no primeiro. Eu falei isso lá. Que antigamente o Yu-Gi-Oh! Ele era o quê? O meu deck não conseguiria fazer a minha estratégia no turno 1. Eu era lento. Tanto que um dos primeiros decks a ser tier 0 era os Draco alguma coisa, Draco Slayer, não. Outro Draco, não. O do bicho do fogo, que cospe fogo, que é tipo Kaiju, que era os Kaiju. Não, que não era os Kaiju. Falei besteira, vocês me entenderam, me perdoem. Que você juntava recursos, você fazia um campinho para não morrer, enquanto você juntava recursos para você fazer a sua estratégia. Que deve ser muito, provavelmente, que é muito que o que há muitos que Magic e Pokémon fazem, que é você, no turno 1, você se prepara, gera um recurso, coloca aqui, opa, evolução 1, evolução 2, campo 1, campo 2, prepara a sua, porque você está juntando recursos, gastando o menos de recurso possível, para no turno 2, ou 3, ou 4, você explodir e matar o seu oponente. Ou conseguir acabar com todos os recursos do seu oponente que dificulte a volta dele. Mas, como você só dificultou a volta dele, talvez ele possa voltar. E faz um jogo de 4, 5, 6 turnos. E Yu-Gi-Oh! Não. Yu-Gi-Oh! Não. Yu-Gi-Oh! Não. Você comprou carta, nem fez, o cara já tá jogando. Vai dar Ash, vai dar Veilha, vai dar Impermanence, e por aí vai. Gosto. Eu já falei aqui, e várias vezes, em vários vídeos, que eu não particularmente gosto de jogar com combo, nem contra combo. Em Magic falando isso. Eu acho que jogar de combo é repetitivo, se você joga com se eu jogo um deck de combo, eu acho repetitivo, eu quero fazer a mesma coisa todo jogo, eu não acho isso legal. E quando eu jogo... Foi aí que eu falei. Aí ele já não gosta tanto de combo, e ele foi no jogo que mais tinha combo no Yu-Gi-Oh! Inteiro. Decks de combo, eles tendem sim a ser mais formulaicos. Só que adivinha, hoje em dia, nós temos decks de combo que são extremamente não lineares. Dentro do jogo você tem decks lineares, decks não lineares, decks semi-lineares e decks de improviso. E normalmente, não é que todo meta vai ter um desses decks. Não, pode ter meta que todo meta, todos os decks do meta são decks lineares. Super mega previsíveis. E às vezes a força dele é ele ser isso. O meta atual do Rise é um deck estupidamente linear. O deck de... Na verdade, o jogo começou a evoluir quando ele focou nesse tipo de deck. Ai, meu Deus, do Bestas Guerreiro lá, que fazia Azeus fácil, ele é um deck extremamente linear. Então, eu, com 2 cartinhas, faço o que eu quero fazer, e eu tenho mais 3 cartas para proteger a minha jogada. Aí o cara lá pode fazer 20 coisas, mas ele vai demorar 3 turnos para fazer o que ele quer. No meu primeiro turno, eu fiz o que quer. Pô, meu bichinho é fraco. Você vai bater no meu bichinho fácil. Mas eu vou conseguir fazer essa coisa simples turno que vem. Eu vou aqui minando seu recurso. Eu faço algo simples e eu vou lá e quebro esse recurso. Quebro a sua board. Quebro uma cartinha. Tira uma cartinha sua aqui. Tira uma cartinha sua ali. Por aí vai. A diferença é que o Yu-Gi-Oh! Continua fazendo a mesma coisa. Só que é muito mais rápido. Literal, nós temos decks que punem hand trap. Nós temos decks que são focados em Voiceless, por exemplo. Uma das forças dos Voiceless, que é um deck de ritual, eu vou fazer apenas um Omni Negate com um pop. Mas o meu deck ele é consistente, é simples. E eu tenho um bicho grandão aqui que não é alvo. Se vira. E por aí vai. E temos decks que vão fazer um mega bordão. Ou decks pior. Decks que tem tanta linha de combo. Snake Eye Smith tem 5, 6, 7 linhas de combo. O cara, você tá ele por uma linha de combo. Você para essa linha, ele vai por outra. Você para essa linha, ele vai por outra de novo. Literal, várias linhas de combo. Pensando
no que o seu oponente vai te atrapalhar. Só que agora, se o seu oponente não fizer nada, que o deck dele está construído errado, e você constrói o seu deck para ele funcionar, para você vencer a matemática, cara, mas aí é chato, você olha a mão, você sabe que você ganhou. Sim e não, porque é deck de sorte, ainda é deck de sorte. Você faz a sua mão, o seu deck build. O problema é, como é que você, então, minimiza a sorte e maximiza um bom jogador? Melhor de 3. O que não tem na porcaria do MD. Ou contra um deck de combo, eu sinto como se o oponente estivesse me ignorando e focando só no combo dele. Então é quase como se eu tô jogando sozinho, e isso também não é legal. Aí se a gente vai pra um jogo que é basicamente combo, e ora essa? Pois é, eu não super adorei, eu não achei muito bacana. Se você gosta de jogar de combo, se você gosta de jogar de combo, se você gosta de Spellfire, eu presumo que você vai gostar de Yu-Gi-Oh! Inclusive, eu sei que o tio Vini do Cabrito Montes, ele é um cara que gosta de combo, gosta de Spellfire, e eu falei pra ele, Cabrito, você vai adorar Yu-Gi-Oh! É a sua cara. E isso não é uma zoeira ou um xingamento. O jogo é baseado em preceitos que eu não particularmente gosto. Mas aí beleza, vamos ver outra parada que eu gosto muito no Magic, de montar deck, de criar deck, de ter ideia, de bolar sinergia. Isso no Yu-Gi-Oh! Também é duro, ardido. Porque lembra aquilo que eu falei? As cartas não têm palavras-chave. Elas... É verdade. Só que aí você foi pra algo que é muito avançado e você não... Como é que você vai criar deck se você não sabe o que as cartas fazem, se você não sabe o que as invocações fazem, se você não sabe como o meta funciona? A montagem de deck é muito mais uma análise do meta do que uma análise do seu deck. Às vezes você pode estar com o seu deck otimizado para fazer o que você quer, mas o que você quer fazer não é aquilo que vai melhor ir contra os decks do meta. Então a análise de deck e a montagem de deck é mais uma análise dos decks de terceiros do que propriamente do seu deck. Então, meio que funcionam no seu clubinho. Então, você tem a Bird Maiden, que ela fala o que ela faz se você tiver outras Bird Maidens. Você tem o dragão que fala o que... Você tem o cara que isso é carta de arquétipo. Eu já vi alguém reclamando que não tinha que ter isso, que tinha que ter carta genérica. Não. Ter carta genérica dá merda. A gente teve isso com o Fire King, a gente teve isso com a Vital World, a gente teve isso com o Cyberso. Nós só temos cartas genéricas para arquétipos novos, que são ultra mega exclusivos entre si, que são os Ilusões e o Cyberso. Mas decks mais genéricos, com mais história, não. É melhor você, como o teto do deck é muito alto, e você não pode... O jogo é para você ser inventivo, você montar no seu deck, você brincar, você fazer a bagaceira. A empresa lança e você vê o que você pode fazer isso. Seu deck tá lá falando, invoque vários monstros nível 7. Você vai ver os melhores monstros nível 7 pelo deck, belezinha. Só que aí tem um monstro level 7 que é muito mais forte que os outros. Só que aí ele vai ter, esse monstro só pode ser invocado por X. Isso é bom. Não queira os benesses de um card game com mana sem os malefícios de um card game com mana. Então não queiram as benesses de um card game de arquétipo sem os problemas de um card game de arquétipo. Se um deck é fechado no seu arquétipo, ele pode ser mais forte, porque ele não vai ter acessos a outras board breakers, a outras cartas genéricas. Um deck focado em Exceed, que vai falar só faça deck invocação Exceed, ele perde a gama de vários links genéricos, de vários síncros genéricos, de várias outras formas de opções genéricas. Tem uma cartinha que fala, compre 2 cartas no Yu-Gi-Oh! Bana 10, 6, 9 cartas do seu extra deck. Se você é um deck que usa extra deck, você tá ferrado. Se você não usa, você tem uma força. Então é assim que as coisas funcionam. É a partir dessa organização que você faz a sua inventividade. É diferente, não é igual. Se você você já percebeu que o Yu-Gi-Oh! É diferente. E você ir buscar experiências similares de um jogo sumariamente diferente, não acho produtivo. Invoca dragão, aí você tem o dragão que invoca dragão, e você tem um monte de carta que interage com o dragão. Ou então você vai pegar... Eu não consigo explicar a quantidade de... Eu não quero falar tipos de criatura, porque não é bem isso. Mas é uma parada, tipo... As cartas se referem umas às outras pelo nome. E isso tosa pra caramba. No meu entendimento, isso tosa pra caramba as interações possíveis. Porque eu vejo o meu oponente... Aí você vai lá no Magic, tem 1 trilhão de interação, 3, 4, 5 decks no meta. Não é assim que funciona. A sua inventividade não vai ser reforçada pelo meta. Não é? Não é assim mesmo? Não é exatamente isso que funciona? Então isso não é um aspecto positivo e negativo. Porque adivinha, você pode também fundir arquétipos sumariamente diferentes através da sua simbiose. Um arquétipo A, arquétipo B, literal, uma das fusões mais fortes. São 2 arquétipos que não foram feitos um pro outro, que é o Bell e o Acorrentado. Funciona assim no seu joguinho. Aqui não funciona. Oponente jogando, e é sempre... Isso é tão problemático que se tivesse o que você está pedindo, o jogo ficaria ainda mais insalubre. Isso. Não são sempre as mesmas cartas que ele usa, não é isso. É que se ele usa o pêndulo, são várias cartas de pêndulo. Se ele usa Toon, são várias cartas de Toon. Se ele usa carta de fada... Pense comigo que é como se fossem clãs. Um clã de um funciona com um clã do outro. Entendeu? Ponto. Você não vai ir para um clã de lá.
É uma luta, é uma guerra. Cada um o seu arquétipo. E isso tem na. Adivinha? Tem Azamina, White Forest. E tem a Diabstar. Snake Eyes ou a Diabstars? São o quê? São cartas que não são sumariamente funcionam entre si, mas dentro da lore, que se conta a historiazinha, elas funcionam entre si. Lê, o que isso significa? É como se as cartas referissem, contassem em muitas contas, igual a barreira de gelo, etc. Eles vêm que aí contam uma história. E essas cartas contam a história. Por isso que elas referenciam a si mesmas. Porque elas só existem em si mesmas. É como se cada arquétipo fosse um mundo. E esses mundos diferentes estão sendo colocados para brigar. Em literal, nós temos isso no arquétipo. Temos um tipo de deck que faz uma coisa e é um counter de fato de outro deck, porque esses dois lutaram e um destruiu o outro na lore. Assim como o anime clássico, o card game clássico fazia referência ao anime, hoje o card game faz referência às histórias e as suas cartas contam de si mesmas. E o que eles fazem, muitas vezes, pode ser sim, pode ser não, referenciam a si. Então não é para funcionar. Não é para barreira de gelo interagir com um Toon. Não tem lógica. Porque não é para ter, não. Então tem essas histórias. Lê, mas você não falou então que sim, mas isso, tô falando de arquétipo. Mas temos arquétipos que são mais livres. E esses arquétipos que são mais livres, como Blue Eyes com Primal, você pode juntar. Então, o Yu-Gi-Oh! Ele é um estado de exceção que nós temos arquétipos extremamente fechados entre si, como a Raziel com XYZ. Aí nós temos decks que não se bloqueiam e são uma fusão de um monte de cartinha. Você tem a deck de fusão, deck de synchro e por aí vai. Temos decks com temática e decks sem temática. Literal, Yu-Gi-Oh! Ele faz deck para todo mundo ter o que gostar. São várias cartas de fada. E às vezes você tem que se descobrir do que você gosta do jogo. E quando você vem de outro card game, às vezes você vem com tanta preconcepção que você não consegue ver o que dentro desse jogo te agrada. E eu cheguei a abrir um booster de Yu-Gi-Oh! No jogo, claro. E aí tinha uma carta. E aí o chat falou: não, pô, essa carta aqui ela é mó boa, com o Bird Maiden. Tá, como que eu consigo o Bird Maiden? Ah, mais booster, é claro. Inclusive, depois que eu abri o booster que tinha o Bird Maiden, o sistema da lojinha, ele me ofereceu mais boosters que tinham mais chances de vir mais Bird Maidens. O que eu suponho que seja uma coisa, o que eu de cara achei que fosse uma coisa legal. E aí eu descobri que ele só me oferece mais boosters daquele tipo por 24 horas. Então, se eu abrir uma carta que eu gosto muito no booster, eu preciso comprar mais boosters em 24 horas, caso contrário, eu zero minha chance de conseguir. Mas isso é falando do programa em si, eu quero falar do jogo. Falando do jogo. Isso aí não é problema não, acontece a mesma coisa, tem uma método de craft. MD, quando o assunto é free to play, delícia. Essa é a minha opinião. Principalmente se você é fã daqueles boss, daqueles dragão que eu perco toda hora, ou deck filho de uma égua, nunca aparece no ranqueada e aparece e eu tomo peia. É ruim demais esse dragão corno, são os do Mirror Jade lá. Qual é o nome desse arquétipo? Vocês sabem que eu tô falando, se vocês jogam. Eu tomo peia. E esse deck aí é o deck mais velho que tá no meta. Se você gosta desse deck aí, você tem 1 milhão de gemas guardadas. Você monta o que você quiser. Achei Yu-Gi-Oh! Muito complicado, porém muito pouco complexo. Ao ler as cartas na mesa e ler as cartas na sua mão, isso vai demorar um tempo, mas ao ler as cartas na sua mão e as cartas na mesa, a melhor jogada possível é óbvia e gritante. Aí cara, fato, tem decks que são assim, mas tem decks que não são nem um pouco lineares. Cara, é isso que é chato, velho. Quando você vai falar com alguém, quem define a sua complexidade é a empresa, tá bom? A manazinha que vocês ficam babando, mamando, é ela que define a sua complexidade. Então, a complexidade falsa, plástica. Desculpa dar uma alfinetadinha, me deixa dar uma alfinetadinha, please. A complexidade do jogo vem daquilo que eu quero montar. Um deck não linear, que você olha para sua mão e você vai jogando, e de acordo com cada aleatoriedade, com cada milada, só por ter falado milada, você sabe qual é o deck que eu tô falando. Cada interação, cada efeito que você ativa é uma oportunidade de uma ramificação completamente diferente. Se você der sorte, você pode fazer um mega campo. Se não der sorte, você fazer um campo menor. Mas tudo isso vai indo com você jogando workflow. Aí você vai lá jogar lá. Poxa, não. O ambiente, jogando o jogo single player, eu até tava me divertindo. Ainda que seja óbvio, eu tava lá brincando, dando porrada no computador, os tutoriais são legais e tal. Mas quando eu peguei pra jogar contra ser humaninhos... Você queria então que um cara que nunca jogou Yu-Gi-Oh!, que talvez nunca tenha jogado um jogo card game na vida, pegasse Yu-Gi-Oh! Sem complexidade. Cara, se sua crítica fizesse sentido, ela não faria sentido. Porque isso ainda seria mais problemático. Pensa, você vai lá, nunca jogou um card game na vida e ele é puta mega complexo. Tem um motivo dos decks estruturais serem tão fáceis, tão simples. Combo atrás de combo, atrás de combo, atrás de combo, e eu realmente não gostei disso. Quanto ao programa em si,
Pô, ele dá de 1000-0 no Magic Arena. Puta que pariu. Se o Magic Arena fosse tão bom quanto o Yu-Gi-Oh! Master Duel, eu certamente tava jogando. O programa, ele é bem otimizado, ele carrega rápido, ele funciona direito. Então ele deve ter tido aquela experiência do tipo do. Eu tive a experiência do ruim, aí esse medíocre aqui pra mim é bom. Cara, o MD no começo, um celular insuportável, tem a crash, tinha lentidão. Pô, tipo, ele fazia o Yu-Gi-Oh! Duel Links para ser otimizado, pô. Não gostei da forma de monetização. Não gostei desse esquema de que quando você compra um booster, se ele for se sai carta que você gosta nele, você tem 24 horas pra comprar mais carta daquela. Perdão. Mas isso é um pequeno, minúsculo detalhe. Enquanto o programa, ele é tão bom quanto o Runeterra ou o Hearthstone. O meu problema é com o jogo em si. E O MD ele não agrada o pessoal do meta e nem o pessoal do casual. Lê, por quê? Porque é um banlist diferente, é um jogo diferente. Imagina, você tá lá jogando, você tá lá com o seu Dragon, você tá lá com o seu Ryzel, nem não, Ryzel, você tá lá com o seu Snake Eye no físico. Você joga de uma forma. Aí você vai por MD jogar com o seu Snake Eye, que pode ser o seu deck favorito, você pega nele e a jogada é diferente, porque uma coisa que tá banindo não tá banindo dando o outro. Aí quando você vai jogar no card game, você pode acabar errando, indo pra uma linha de combo, que era a linha de combo do outro deck. Aí quando você vai pro outro deck, tem que ir com a linha de combo. Além de, o que o Bota mais reclamou do MD é, eu jogo 6 meses um formato, que eu vou ter que jogar de novo no MD, nem que me mate. Acontece. E agora eu entendo porque eu conheço pessoas que jogavam Yu-Gi-Oh!, mas não sabiam o que estava acontecendo. Porque às vezes acontecia isso. Eu chegava num camarada que jogava Yu-Gi-Oh!, você joga Yu-Gi, né? Jogo sim. Me explica como que é esse negócio de pêndulo. Porra, não sei. Tá, mas você joga, eu jogo. Então, não. Exatamente, porque a maioria que vai jogar Yu-Gi-Oh! Não vai jogar Yu-Gi-Oh! Querendo saber tudo. Não. Cara, eu pego o Yu-Gi-Oh!, quero um deck, sei o básico e vou aprender o meu deck. Porque existe fusão que faz fusão sem fazer fusão. Existe síncro que faz síncro sem fazer síncro. Existe Exceed que faz Exceed sem fazer Exceed. Existe carta armadilha que ativa como se fosse mágica. E isso não é comum. São decks e metas específicos que têm essa carta. Então não precisa estudar um pêndulo se não tiver pêndulo no meta. Eu não preciso estudar não preciso estudar Yubel, não preciso estudar ritual, se não tem ritual no meta. Eu não preciso saber o que Necros faz se ele não tá no meta. Isso é exatamente por causa do arquétipo. Porque não faz sentido você saber o que um arquétipo irrelevante faz. E é assim que as pessoas funcionam. Porque a base de informação, de conhecimento, de estratégias é tão grande que é ineficiente você querer saber tudo. Saiba o mínimo suficiente para você tomar as melhores decisões com o seu deck e o deck do oponente. Então você otimiza por meta, que é o melhor e vai ser o que você mais vai estar enfrentando. E é um dos motivos que o MD é meio chato e ruim, porque tem deck meta demais. É muita salada. O problema é que o que acontece hoje no MD, que eu consigo aproveitar ser um deck salada e eu não estou parado para subir, me faz eu me divertir. Por quê? Eu consigo montar qualquer deck que eu quiser no MD. Então eu não sou tarado para subir a arena. Não sou tarado para pegar o rei dos jogos. Não sou tarado para ganhar DC, não. Jogo 3 vezes no dia, jogo 5 vezes no dia e tá bom. Se eu ganhar, ganhei. Se não ganhar, não ganhei. Entendeu? Então são formas diferentes de você poder aproveitar a estratégia que esse jogo tem. Explica como funciona esse negócio de deck paralelo. Ah, não, também não sei isso aí. Pô, claro, agora faz sentido. A cada coleção que sai, os caras criam uma nova mecânica, uma nova forma, literalmente, um novo jeito de jogar os monstros, um novo conjunto de regras que se aplica pra eles. E aí sai. É como se. Essa referência vai funcionar muito pra quem joga Magic. É como se toda a coleção de Yu-Gi-Oh! Fosse um Kaladesh, que trouxe marcador de energia, e forma de ganhar marcador de energia, e forma de usar marcador. Verdade. E além do que, pelo que meu amigo falou, em Yu-Gi-Oh! Ele se lança muito mais cartas do que no Magic. De energia, e marcadores de energia, até então nunca tinham aparecido no jogo, nunca mais apareceram, e as cartas que usam isso ficaram meio fechadas nesse vácuo que só funcionam com as outras cartas que usam isso. E aí você tem dezenas de coleções que são baseadas em cartas que usam a mecânica, e que aquela coleção é a única em que essa mecânica existe. E aí meio que fica uma parada eu suponho que se eu me apaixonasse por algum combo de Yu-Gi-Oh! Eu poderia montar um deck com esse combo, e beleza. Mas aí eu vejo muita gente falando, isso eu não posso falar, não é experiência minha, são outras pessoas que me falam que é assim, mas aí me falam que no Yu-Gi-Oh! Tem muito banimento, muito frequentemente, e que quando tem reprint de carta, eles mudam a raridade, ou pra baixar o preço ou pra aumentar o preço. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi muita gente falando Sim. que em Yu-Gi-Oh! Banimentos são frequentes pra forçar as pessoas a montarem outros decks. Mais ou menos. Mais ou menos. A rotatividade do método Yu-Gi-Oh! É baseado nos decks mais fortes. Então, para você não ficar... Como o jogo tem um teto muito alto, para você não ficar com aqueles mesmos decks, inventando os mesmos decks, para ter aquela dominância que acontece assim, decks mais fortes vão ser mais usados. Eles são banidos, né? É isso mesmo. Só que eles não são banidos, tipo, não, você não vai poder usar. Ele enfraquece
para ele sair de um top 1 para um top 5, para um top 6. E agora, como ele não está mais lá, quem está em cima sobe ou novas cartas entram. Ou ele não é banido, só cartas mais fortes vêm. Que é aquilo que eu falei de meta ocioso, que o meta faz isso aqui, ó, entendeu? Ó. Normalmente os decks que morrem para morrer mesmo, para assumir, são os decks que estão aqui no topo. Normalmente meta tá com teto baixo, aí o teto sobe, aí quando ele tá no pico dele, mata, aí o teto cai, entendeu? E normalmente isso é muito legal, eu gosto muito disso no Yu-Gi-Oh! Só temos dois problemas. Quando tem muito deck no meta, por quê? O que acontece é, se ele tá subindo e você mata tipo o deck que tá aqui, antes de chegar aqui, o que acontece? Sobe o deck do Tier 2 para cá. Aí lança um deck mais novo, só que ele não é tão forte para pegar Tier 1. Aí tem que matar o Tier 2, aí tem que matar o Tier 3 para o deck novo se vender. Isso é chato. Isso é chato mesmo. Eu não gosto muito disso quando ficam hitando para vender cartas novas. Eu gosto que hitem para mudar o meta, para a gente ter um meta diferente. Porque o que acontece? Como o meta do Yu-Gi-Oh! Ele é muito focado, o que acontece é, às vezes a melhor coisa para um Tier 1 acontecer é ele virar um Tier 2 ou um Tier 3. Porque aí ele começa a ganhar mais do que quando ele era Tier 1. Agora, como ele ficou menos. Não foi o que aconteceu isso? Agora, como ele ficou menos focado ou mais focado, a efetividade dele diminui. Então, quando o Tier 2 começa a diminuir, ele começa a subir. Aconteceu isso. Nossa, como aconteceu isso? Era muito divertido ver SDC. E, tipo, cara, não dá pra explicar. Só quem vive sabe. Então, nem pra montar um pet deck, isso parece muito divertido. E é isso que eu achei de Yu-Gi-Oh! Muito complicado, muito combo, muito pouco deck building, então eu não gostei. Mas eu conheço, mas pra alguém que gosta de combo e gosta de net deck, porra, vai fundo, cara, você vai adorar. É a tua cara. Ele não é um mau jogo, ele só exercita pontos que eu pessoalmente não gosto. Espero que todos tenham se divertido. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu desjoinha. Dúvidas, opiniões ou comentários, coloque aqui embaixo. Já vi uns malucos, que nem eu falei, pô, eu já vi gente falando, não, mas você acha isso porque você não jogou o suficiente. Se eu não gostei do jogo, e aí depois que eu jogar por horas sem gostar, eventualmente eu começo a gostar, isso não é gostar do jogo, isso é síndrome de Estocolmo. Eu já joguei algumas horas, mais do que o equivalente a mais do que uma tarde só jogando Yu-Gi-Oh! Realmente não gostei. Eu não vou começar a gostar do jogo agora. Não vai acontecer. E se você quiser me ajudar Tipo, posso ser sincero? Você foi muito mais divertido falando de Magic do que falando de Yu-Gi-Oh! Porque um você tem propriedade para falar e o outro você tá palpitando. Talvez se você tivesse falado com alguém que gosta top de Yu-Gi-Oh! Nem que no improviso, só para ter uma dinâmica, o vídeo ficaria bem melhor. Tipo, legal, é tipo um desabafo, legal. Mas eu acho que o vídeo só ficou proveitoso comigo falando aqui, porque aí eu trouxe um pouquinho da experiência. Senão é só um desabafo. Não tem nada muito que se tire de valor aqui, não. Valor objetivo, sabe? Aquele negocinho de, tudo tem que subir, entendeu? Mas tirando isso, o vídeo é bem legalzinho. Caraca, tá todo mundo aqui? Eita porra, entendeu? Entendeu? Aí você fala aí o pessoal que vem de Magic fala, nossa, Power Creep é ruim. Eu adoro Power Creep. Aí que graça, eu adoro Power Creep. A dinâmica do jogo, nossa, Lentão, caraca, não pode falar mal de Yu-Gi-Oh! Pra você. É só ir no meu canal e ver quanto eu falo mal de Yu-Gi-Oh! A diferença é que o que o Yu-Gi-Oh! Faz, ele já acertou mais e acertou menos. O que isso significa? Existe uma linha tênue, onde o jogo pode fazer o que ele faz, tendo o máximo de diversão e o mínimo de problema. Yu-Gi-Oh! Já partiu de tudo. Ele já teve todas essas fases. E eu joguei boa parte dessas fases. E se o jogo fosse como ele tá falando que ele queria que o jogo, era a fase que eu menos odiava. Que eu mais odiava o jogo. Eu não gostava dessas fases. Então, eu sei qual foi o Yu-Gi-Oh! Que eu mais gostei. Lê, quais são os Yu-Gi-Oh! Que você mais gostou? Gosto muito do Tier. Tô gostando do método Ryzel. E eu gosto de metas opressivos quando eles duram pouco, tá? Eu gosto de decks de metas agressivos quando eles duram poucos e tem uma banlist de reset igual teve lá no começo da pandemia. Isso eu gosto. Isso eu gosto. Para eu estar com um deck que coloca 50 interações num turno só, aí vem a banlist, eu tenho que voltar a aparecer uma criança jogar com um deck que faz 3 invocação. Delícia. Você dá um reset na sua percepção que o jogo ele se renova muito mais. Então, eu gosto dessa oscilação do jogo. Eu gosto dessa oscilação. Que o Yu-Gi-Oh! É o card game que é feito para ter essa oscilação. Só que, como eu falo que a Konami e o meta pode errar nesse efeito. Porque é aquilo. Grande recompensa, mas com grande perigo. Pode acontecer de errar mais ou errar menos. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Então, o Yu-Gi-Oh! Não é perfeito. Ele tem esses problemas. Mas eu gosto de Yu-Gi-Oh! Quando ele está sendo Yu-Gi-Oh! Quando ele está sendo as suas principais características. Quando o Yu-Gi-Oh! Tem aquilo que ele tem. E ele não é excludente. O Yu-Gi-Oh! Ele consegue ter o seu melhor minimizando o seu pior de uma maneira que ele se torna super aproveitoso. Tanto que
seria muito melhor. O maior problema que ele disse aqui, que é um fato, é o Yu-Gi-Oh! Ele tem muito problemática para novo jogador. Lê. Então, por que o Yu-Gi-Oh! Ainda continua tão grande? Simples, porque é um jogo divertido para burro. E o jogo te pega nos decks. Cara, tem um cara que joga de Hero, e Hero é uma bosta. Joga de Hazel, de Storm Terror. Storm Terror é uma bosta. E consegue jogar, consegue topar. O jogo te pega nos decks. É como se os decks. Vamos fazer uma piadinha. É como se os decks fossem as suas waifus. Entende? Você joga com o deck. O deck não é apenas um mecanismo. O deck ele é o seu amigo pessoal. Eu tenho um deck merda aqui. Eu tenho essa merda aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Eu tenho essa cartinha aqui. É um deck horroroso. É um deck idiota. É um deck bosta. É um deck que não faz nada. Mas de vez em quando, quando eu tô estressado, eu pego meu card game, sem jogar com ninguém, embaralho a minha mão e vejo se eu consigo chegar no meu combo final. Cheguei no meu combo final, tiro todas as minhas cartas da mesa, como se eu tivesse tomado um Stormbreaker, quebrei, um quebra-campo, vamos ver se eu consigo voltar. Acabou. Só isso eu me divirto. Então, Então, Yu-Gi-Oh! Ele é um card game meio egoísta? É. O card game, ele é um jogo meio egoísta, aonde eu faço o que eu quero fazer e eu te dou tapas na sua cara para continuar fazendo o que eu quero fazer e eu quero deixar isso aqui. Você tenta fazer uma coisa, eu bato em você. Essa é uma das características do jogo. Ele é um jogo meio egoísta mesmo. Ele é tão egoísta que eu quero atrapalhar você para que eu consiga fazer o que eu faço. Porque a minha diversão é jogar. É tipo, não é só simbólico de eu querer matar meu oponente. É no real. Para de me atrapalhar, seu corno. Então, isso acontece. Só que aí só fazer o que você quer é meio chato, né? Aí o seu oponente te atrapalha, que dá o dinamismo das coisas. Entendeu? Então tem várias camadas, tá bom? A gente brincar, e outra coisa, tá, gente? Yu-Gi-Oh! É o único que faz isso. Todos os outros vão para outro sistema de mana. Então deixa o Yu-Gi-Oh! Ser o Yu-Gi-Oh! Se tivessem 30 Yu-Gi-Ohs pra gente comparar, claro que a gente pode comparar, como eu falei aqui, com os outros decks, com as coisinhas que o Yu-Gi-Oh! Erra, fato. Tanto que, quando há margem de comparação, a gente compara. Quando não há, não tem como comparar. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.